Isabela Martins nunca pensou que sua vida chegaria a este ponto de desespero absoluto. Ali estava ela, parada no centro da praça de Pedras Secas, uma pequena vila perdida no sertão árido, prestes a pronunciar palavras que mudariam seu destino de forma irreversível. O sol escaldante batia impiedosamente sobre sua cabeça e o suor escorria por sua testa enquanto ela observava o homem à sua frente. Um sujeito temido em toda a região, conhecido apenas como Santiago. Sua voz saiu trêmula, mas firme o suficiente para que todos ouvissem no silêncio pesado daquela tarde sufocante. Senhor, só alguém como você pode saciar minha fome. As palavras ecoaram pela praça como um trovão em dia claro. O movimento cessou instantaneamente. Uma anciã que vendia ervas medicinais deixou cair seu cesto. 3 garotos que corriam pela praça pararam congelados, olhos arregalados de espanto. Todos sabiam o que aquelas palavras significavam. Todos entendiam a gravidade daquele momento. As fofocas começariam antes mesmo do sol se pôr. Mas Santiago, o homem de olhar penetrante como lâmina afiada, não se moveu. Seus olhos cor de aço a estudaram com uma intensidade que fez Isabela sentir como se ele pudesse ler cada pensamento, cada memória dolorosa, gravada em sua alma. Se você quer descobrir o que este misterioso vaqueiro respondeu e como essa história vai te surpreender, fique até o final, porque os acontecimentos vão além de qualquer expectativa. Voltemos 7 dias no tempo. Isabela caminhava pelo vale desértico sob um sol que parecia derreter o próprio ar. Seus pés, ensanguentados, deixavam marcas vermelhas na terra rachada. O vestido negro de viuvez pendia frouxo em seu corpo esquelético. Ela havia perdido tanto peso que mal se reconhecia nos reflexos das janelas empoeiradas quando passava por alguma construção abandonada. Fazia exatamente 14 meses desde aquela manhã maldita quando bateram à sua porta com a notícia devastadora. Rodrigo, seu marido, havia sido esmagado por um desmoronamento nas escavações de ouro onde trabalhava desde os 17 anos. Isabela não derramou uma lágrima naquele dia. Ficou paralisada no meio de sua cozinha, olhando para a massa de pão pela metade, sentindo algo dentro de si morrer junto com ele. Os verdadeiros horrores começaram nas semanas seguintes. Homens do banco apareceram com papéis amarelados e carimbos oficiais. Rodrigo havia contraído empréstimos secretos, dívidas que ele jamais mencionou. Apostas que fizera em jogos clandestinos, tentando multiplicar o dinheiro para dar a ela uma vida melhor. Em 4 meses, Isabela perdeu absolutamente tudo. A casa onde crescera, as poucas joias que pertenceram à sua mãe, até mesmo a mula velha que Rodrigo tanto estimava. Ela tentou encontrar trabalho em Pedras Secas, mas a cidade pequena e cruel tinha suas próprias regras não escritas. As esposas dos fazendeiros a olhavam com desconfiança velada e comentários maldosos. Uma jovem viúva atrai desgraça, sussurravam entre si nas missas dominicais. Os homens, por outro lado, ofereciam trabalho com olhares que deixavam claro que o pagamento esperado não seria apenas em dinheiro, mas em dignidade e corpo. Isabela preferiu a fome à humilhação. Passou a peregrinar de povoado em povoado, batendo em portas que se fechavam ao ver seu rosto, implorando por migalhas que raramente vinham. Foi em uma venda empoeirada, quando estava prestes a desmaiar de fraqueza, que ouviu pela primeira vez o nome que mudaria tudo: Santiago. Aquele homem carrega fantasmas que fariam outros enlouquecer, disse uma senhora idosa enquanto embalava alguns grãos de milho. Mas esses fantasmas o tornaram mais compreensivo, não mais cruel. Se existe alguém neste território maldito que pode ajudá-la sem exigir sua alma em troca, é ele. E agora, Isabela estava ali, na praça central de Pedras Secas, sob o sol implacável do meio-dia que transformava o chão de terra em brasas invisíveis.
No centro da praça havia uma fonte há muito tempo seca, um monumento esquecido de tempos mais prósperos. Alguns mercadores vendiam suas mercadorias sob tendas rasgadas que ofereciam pouca proteção contra o calor. Crianças descalças brincavam perto do poço comunitário, suas risadas contrastando com a tensão que agora dominava o ambiente. Isabela havia chegado cambaleante, bebendo água diretamente do poço com as mãos trêmulas, quando o viu pela primeira vez. Santiago estava ao lado de seu cavalo negro, um animal magnífico que contrastava com a paisagem desolada, verificando as sacolas de viagem enquanto se preparava para partir. Ele usava roupas simples, mas bem cuidadas, uma camisa de linho cinza escuro, calças de couro desgastado pelo uso, botas que já haviam percorrido incontáveis quilômetros. Seu chapéu largo projetava uma sombra que ocultava parte de seu rosto, marcado por cicatrizes, mas Isabela conseguia ver claramente a marca profunda que cortava sua sobrancelha direita, lembrança permanente de alguma batalha do passado. Aquele era um momento decisivo, sua última cartada antes de sucumbir completamente. Com a pouca dignidade que ainda lhe restava e reunindo forças que não sabia possuir, Isabela caminhou determinadamente em sua direção. Suas pernas tremiam violentamente a cada passo, mas manteve as costas eretas como sua mãe lhe ensinara quando criança. Quando finalmente chegou perto dele, Santiago ergueu o olhar lentamente, e seus olhos se encontraram pela primeira vez. "Senhor", disse Isabela, e sua voz soou mais firme do que ela esperava. "Preciso falar com o senhor sobre um assunto urgente." O homem não respondeu imediatamente. Apenas a observou com aqueles olhos que pareciam enxergar através das aparências, lendo histórias escritas em cada ruga prematura, em cada marca de sofrimento. "Meu nome é Isabela Martins. Sei que o senhor não me conhece e sei que o que vou lhe pedir é algo completamente fora do comum." O murmúrio curioso que permeava a praça transformou-se em silêncio absoluto. Cada pessoa presente parou o que estava fazendo para observar abertamente aquela cena inusitada. "Já estive em 5 cidades diferentes", continuou Isabela, sua voz ganhando força nascida do desespero. "Bati em dezenas de portas, implorei por compaixão, me ofereci para trabalhar em troca apenas de comida e abrigo. Ninguém me deu uma única chance. Todos veem uma viúva jovem e presumem que sou fraca demais, um fardo pesado demais, alguém completamente inútil para o trabalho duro." Santiago continuava imóvel, mas algo quase imperceptível havia mudado em sua expressão. Talvez um leve estreitamento dos olhos, talvez um relaxamento mínimo da mandíbula tensa. "Mas eu sei trabalhar duro, senhor. Sei lidar com animais de grande porte. Sei consertar estruturas de madeira e metal. Sei preparar refeições com quase nada. Sei cuidar de ferimentos e costurar desde roupas até arreiamento. Meu marido era minerador, mas antes disso, cresci em um sítio onde eu fazia o trabalho de 4 pessoas adultas." Isabela inclinou-se ligeiramente para a frente e seus olhos escuros brilharam com uma intensidade feroz que contrastava brutalmente com sua aparência debilitada. "Me disseram que o senhor possui terras extensas, que cria gado, que é um homem justo apesar de severo. E me disseram algo mais importante, que o senhor é o único homem em 100 léguas ao redor que não teme as línguas venenosas dos fofoqueiros de vila." Santiago largou suas sacolas e se endireitou completamente. Era ainda mais alto do que Isabela havia imaginado. Devia ter cerca de 1,90 m de altura, com ombros largos que falavam de anos de trabalho pesado. "E é por isso que vim aqui lhe dizer algo com total sinceridade, senhor." Isabela respirou fundo, preparando-se para o mergulho final. "Estou com uma fome que me devora por dentro. Uma fome que não é apenas do corpo, mas da alma inteira. Fome de propósito, fome de dignidade, fome de um motivo para continuar respirando mais um dia."
Ela fez uma pausa carregada de significado e então pronunciou as palavras que fariam todos na praça prenderem a respiração coletivamente. Essa minha fome devastadora, só alguém como você pode saciar. O vento quente do sertão soprou entre eles, levantando pequenas nuvens de poeira vermelha que dançavam no ar como fantasmas inquietos. Santiago observou Isabela por longos 10 segundos, que pareceram se estender por uma eternidade. Então, em um movimento deliberado e calculado, ele se apoiou contra seu cavalo, cruzou os braços musculosos sobre o peito e falou pela primeira vez. Sua voz era profunda e rouca, como pedras sendo arrastadas por um rio seco há décadas. Você sabe montar a cavalo? Isabela piscou, desconcertada pela pergunta tão prática e direta. Sim, senhor, aprendi ainda criança. Sabe lidar com gado bravio? Aquele que não foi domado completamente? Meu avô criava gado selvagem antes de morrer. Aprendi as técnicas aos 11 anos de idade. Consegue trabalhar desde antes do amanhecer até depois que a lua nasce? Consigo trabalhar a noite inteira sem parar, se for necessário, senhor. Tem medo de trabalho que quebra as costas e cala as mãos até sangrarem? Isabela ergueu o queixo com orgulho renovado. E pela primeira vez em meses sentiu uma centelha do que costumava ser. Tenho medo da piedade que destrói a dignidade, senhor. Tenho medo de morrer sem propósito algum. O trabalho duro nunca me assustou nem um pouco. Um lampejo de algo profundo, talvez respeito, talvez reconhecimento, atravessou os olhos cor de aço de Santiago. Suas mãos calejadas e marcadas por inúmeras cicatrizes se moveram com uma calma deliberada enquanto ele ponderava as palavras dela. Finalmente, com a mesma voz grave, ele declarou: amanhã, ao nascer do sol, minha fazenda fica a 7 quilômetros seguindo para o norte, acompanhando o leito do Rio Morto. Se você chegar antes do sol aparecer completamente no horizonte, trabalhará para mim. Terá 3 refeições diárias, um teto sólido sobre sua cabeça e um salário honesto de $25 ao final de cada mês. Isabela sentiu algo se desatar dentro de seu peito apertado. Pela primeira vez em mais de um ano, conseguiu respirar completamente, sentindo o ar encher seus pulmões, sem o peso esmagador da desesperança. Lágrimas ameaçaram transbordar, mas ela as conteve com força de vontade pura. Estarei lá, Senhor. Dou minha palavra sagrada. Santiago assentiu uma única vez, enfiou a mão no bolso de suas calças e retirou algumas moedas de prata que colocou na palma trêmula de Isabela. Compre comida hoje e há um quarto disponível no estábulo da vila. Diga ao Sebastião, o responsável, que Santiago autoriza sua estadia. Antes de montar em seu magnífico cavalo negro, ele parou e a encarou uma última vez com aquele olhar penetrante. Não se atrase nem um minuto sequer. E então partiu, galopando para longe e deixando uma trilha de poeira dourada sob a luz do sol. Isabela permaneceu parada no centro da praça, segurando as moedas de prata na mão trêmula, enquanto seu coração batia com algo que não sentia havia tanto tempo que quase havia esquecido como era. Esperança verdadeira e tangível. A vendedora de ervas se aproximou com um sorriso gentil e enrugado. Aquele homem mal troca palavras com alguém, filha. Você deve ter tocado algo especial nele. Mas Isabela sabia a verdade. Ela não era especial, era apenas completamente desesperada. E talvez Santiago tivesse reconhecido nela algo que ele próprio já havia experimentado nas profundezas de sua alma atormentada. Naquela noite, Isabela dormiu no estábulo com o estômago cheio e o coração mais leve do que estivera em incontáveis luas. Amanhã, uma vida completamente nova começaria. O céu ainda estava tingido de negro profundo quando Isabela abriu os olhos. Ela não havia realmente dormido, apenas cochilado naquele estado nebuloso entre a vigília e o sono, onde o corpo repousa, mas a mente permanece vigilante e alerta. Levantou-se, sacudiu a poeira acumulada de seu vestido negro e saiu do estábulo
para a escuridão ainda dominante. As ruas de Pedras Secas estavam completamente desertas. Apenas cães vadios e as sombras projetadas pelos postes de iluminação fraca faziam companhia a seus passos ecoantes. Isabela caminhou até o poço comunal, puxou água gelada e lavou cuidadosamente o rosto e as mãos. O reflexo distorcido que viu na superfície da água a surpreendeu. Seus olhos, apesar de cansados e marcados, tinham um brilho que ela não via há meses inteiros. Seguiu o caminho que levava ao norte, assim que os primeiros raios tímidos da aurora começaram a pintar o horizonte em tons de laranja flamejante e roxo profundo. O leito do rio seco era fácil de seguir, mesmo na penumbra. Um caminho de pedras brancas e lisas serpenteava entre os cactos gigantes e os arbustos espinhosos que se agarravam teimosamente à vida naquele ambiente hostil. Seus pés, embora doloridos e cobertos de bolhas, a carregavam com determinação inabalável. Cada passo era uma promessa solene que ela fazia a si mesma. Não falharia, não desistiria. Não voltaria atrás, mesmo que o inferno se abrisse à sua frente. Depois de 50 minutos de caminhada árdua, ela avistou a propriedade. Não era o que esperava de forma alguma. Isabela havia imaginado algo mais modesto e negligenciado, como as fazendas dos homens solitários e amargurados que conhecera ao longo de sua jornada. Mas isso era completamente diferente. As cercas estavam impecavelmente conservadas, pintadas de branco imaculado e perfeitamente alinhadas. Os currais pareciam sólidos como fortalezas e organizados com precisão militar. A casa principal era construída em madeira escura de qualidade, com uma varanda espaçosa que circundava toda a estrutura. E, embora simples em design, possuía uma dignidade silenciosa e imponente. Atrás dela, erguia-se um celeiro grande e bem cuidado, além de um estábulo que claramente abrigava vários animais de porte. Isabela parou na entrada sem ousar cruzar o portão de madeira entalhada. O sol ainda não havia nascido completamente quando ouviu passos firmes se aproximando. Santiago emergiu do estábulo carregando 2 baldes em cada mão, demonstrando força considerável. Vestia roupas de trabalho práticas, uma camisa de mangas compridas arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos, calças escuras presas por um cinto de couro gasto e as mesmas botas resistentes de ontem. Sem o chapéu largo, Isabela pôde ver seu rosto completamente pela primeira vez. Ele devia ter aproximadamente 38 anos, talvez um pouco menos, mas seus olhos carregavam o peso de alguém que havia vivido várias vidas inteiras. "Você chegou mais cedo do que eu esperava", disse ele sem rodeios desnecessários. "Isso é excelente." Colocou os baldes pesados ao lado do bebedouro dos animais e caminhou em direção a ela com passos medidos. Abriu o portão e fez um gesto convidativo para que entrasse. "Vou mostrar toda a propriedade e explicar o trabalho. Tenho 43 cabeças de gado, 11 cavalos de diferentes temperamentos, algumas dúzias de galinhas. O trabalho é constante, mas tem ritmo. O gado precisa de água fresca e pasto adequado diariamente. Os cavalos necessitam treinamento individual todas as manhãs. O estábulo deve ser mantido limpo e organizado." Ele fez uma pausa significativa. "E a casa? A casa precisa de atenção que eu não consigo mais dar sozinho." Enquanto falava, ele a guiava metodicamente pela fazenda inteira. Isabela observava tudo com atenção extrema, absorvendo cada detalhe. A qualidade superior da forragem armazenada, o estado impecável das ferramentas penduradas, a organização milimétrica de cada espaço. Tudo indicava um homem meticuloso e disciplinado, alguém que respeitava profundamente seu trabalho e sua terra. "Você vai dormir ali." Ele apontou para uma construção pequena anexa à casa principal. Era o depósito, mas limpei completamente esta manhã antes do amanhecer.
Tem uma cama com colchão novo, uma mesa de madeira maciça e uma cômoda com espelho. Não é luxuoso de forma alguma. Isso é infinitamente mais do que tive nos últimos meses, senhor, respondeu Isabela com sinceridade absoluta. Sou profundamente grata. Santiago lançou-lhe um olhar avaliador de soslaio, como se estivesse medindo se suas palavras eram genuínas ou apenas polidez vazia. Pareceu satisfeito com o que detectou. Você tomará café da manhã comigo dentro da casa. Depois mostrarei toda a rotina detalhadamente. Domingos são seus, após o meio-dia para fazer o que quiser. O salário já mencionei, $25 mensais. Se precisar ir à vila por qualquer motivo, há um cavalo marrom que você pode usar livremente. Isabela quase tropeçou em seus próprios pés, de tanta surpresa. Aquilo era consideravelmente mais do que a maioria dos fazendeiros pagava a trabalhadores com anos de experiência comprovada. Era mais do que Rodrigo ganhara nas minas após uma década inteira de trabalho extenuante e perigoso. Senhor Santiago, isso é generosidade excessiva. Não é generosidade alguma, ele a interrompeu com firmeza. É o preço justo e correto pelo trabalho árduo que você vai executar. Se não valer o pagamento, eu direi claramente, se valer, não aceitarei 1 centavo a menos. É assim que as coisas funcionam aqui. E agora, chegou aquele momento especial. Olha, se você está acompanhando essa história até aqui e sentindo que Isabela merece essa chance, que tal você fazer algo por mim agora? Clica naquele botão vermelho de inscrever-se, porque eu quero muito que você acompanhe o desfecho dessa história que ainda vai te surpreender de formas inimagináveis. E tem mais. Me conta aqui nos comentários. Se você estivesse no lugar de Isabela, teria tido a mesma coragem de chegar para um desconhecido e pedir ajuda dessa forma? Quero saber sua opinião sincera, se você se identifica com essa coragem ou se faria diferente. Seu comentário pode inspirar outras pessoas que estão assistindo, então não seja tímido. E agora, segura aí porque a história está prestes a tomar rumos que você não está esperando. Entraram na casa por uma porta lateral que rangia levemente. O interior era espartano, porém meticulosamente limpo. Uma mesa robusta de madeira escura dominava o centro da sala principal. Um fogão a lenha de ferro fundido ocupava um canto estratégico, irradiando o calor residual da manhã. Havia prateleiras com utensílios simples, mas bem cuidados. Um armário lateral com provisões organizadas e uma porta entreaberta que provavelmente levava ao quarto de Santiago. Santiago preparou café em silêncio absoluto, mas não era um silêncio desconfortável. O aroma rico e reconfortante preencheu o ambiente como uma bênção tangível. Depois trouxe pão fresco, manteiga caseira e carne seca temperada. Isabela comeu devagar, controlando-se para não parecer desesperada, embora cada mordida fosse como tocar o paraíso. Seu marido trabalhava nas minas de ouro, disse Santiago de repente. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Isabela ergueu o olhar genuinamente surpresa. Como o senhor sabe disso? Observei suas mãos ontem na praça. Elas têm calos de quem trabalhou com terra e animais, não de quem fez apenas trabalhos domésticos leves. Mas seu vestido, apesar de velho, é de corte urbano mais refinado. E você mencionou que seu avô tinha gado. As peças se encaixam. Você se casou com alguém que a afastou da vida que conhecia desde criança. Isabela assentiu lentamente, impressionada com o raciocínio dedutivo aguçado. Rodrigo era minerador, um homem bom e trabalhador incansável. Morreu há 14 meses em um colapso das escavações. Deixou dívidas secretas que eu desconhecia completamente. O banco confiscou tudo o que tínhamos. Minha família inteira morreu de febre anos atrás. Restamos apenas eu e Rodrigo. Agora só restou eu, sozinha no mundo. Santiago bebeu seu café em silêncio por um longo momento carregado. Quando falou novamente, sua voz tinha uma tonalidade diferente, mais suave e humana.
Todos nós carregamos perdas devastadoras, Isabela. E verdadeira diferença está em como escolhemos suportá-las. Alguns deixam que as perdas os destruam completamente. Outros as transformam em combustível para seguir adiante. Havia algo na maneira como ele pronunciou essas palavras que fez Isabela perceber que aquele homem também carregava cicatrizes profundas na alma, que aquela fazenda isolada e aquele comportamento reservado escondiam uma história provavelmente tão dolorosa quanto a dela. "E o senhor? De onde veio?" Isabela arriscou perguntar. Santiago a encarou diretamente nos olhos por um instante que pareceu se estender. Então, simplesmente disse: "De um passado que prefiro deixar enterrado para sempre." E com essa resposta, que na verdade não respondia nada, levantou-se da mesa. "Termine seu café, o trabalho começa em 10 minutos exatos." O primeiro dia foi absolutamente extenuante. Santiago a ensinou a alimentar o gado seguindo uma rotina específica, a verificar cada seção das cercas, procurando por danos, a reconhecer quais cavalos precisavam de atenção especial ou tratamento diferenciado. Trabalharam sob o sol escaldante até o meio-dia, descansaram brevemente à sombra e depois continuaram até o sol se pôr no horizonte tingido de vermelho sangue. Isabela sentiu cada músculo de seu corpo gritar em agonia, mas não reclamou uma única vez sequer. Quando finalmente terminaram ao anoitecer, Santiago assentiu com aprovação silenciosa. "Você trabalha bem e aprende rápido. Amanhã será mais fácil porque já conhecerá toda a rotina." Naquela noite, deitada em sua nova cama confortável, Isabela olhou para o teto de madeira escura. Conseguia ouvir a brisa suave do sertão, o mugido ocasional de alguma vaca distante, o silêncio profundo de um lugar completamente afastado do mundo civilizado. Pela primeira vez em mais de um ano inteiro, ela sentiu algo genuinamente parecido com paz interior. Ela não sabia que essa paz estava prestes a ser brutalmente abalada de maneiras que jamais poderia imaginar. 4 semanas se passaram desde que Isabela chegara à fazenda de Santiago. Seu corpo, antes esquelético e frágil, começava a recuperar força e forma. Suas mãos, embora mais calejadas, trabalhavam agora com confiança absoluta, e havia algo mais. A relação entre ela e Santiago estava mudando de forma sutil, mas perceptível. No início, o homem mal abria a boca. Dava instruções curtas e objetivas. Assentia quando ela fazia algo corretamente, corrigia com paciência quando ela cometia erros. Mas, com o passar dos dias, pequenas conversas começaram a surgir durante as refeições ou enquanto trabalhavam lado a lado, consertando estruturas danificadas. Isabela descobriu que Santiago era um homem de contrastes fascinantes. Ele podia ser duro como aço temperado ao negociar com comerciantes desonestos na vila, mas era incrivelmente gentil com os animais da fazenda. Ela o viu passar horas curando a pata ferida de um cavalo, conversando em voz baixa com o animal, demonstrando paciência infinita. Era uma tarde de sábado sufocante quando tudo mudou drasticamente. Isabela estava no celeiro, organizando ferramentas, quando ouviu o som inconfundível de vários cavalos se aproximando rapidamente. Não era comum receber visitas. A fazenda de Santiago ficava isolada das rotas principais, e ele claramente preferia dessa forma. Ela saiu do celeiro e viu 6 homens desmontando de seus cavalos em frente à casa principal. Carregavam roupas empoeiradas de viagem e armas visíveis em seus cintos de couro. Um deles, o mais alto e imponente, tinha um sorriso que fez o sangue de Isabela gelar nas veias. Havia algo predatório e cruel naquele sorriso. Santiago saiu da casa com passos medidos. Sua postura havia mudado completamente. Não era mais o fazendeiro tranquilo que Isabela conhecia. Havia algo tenso em seus ombros largos, algo perigoso na forma como suas mãos pendiam próximas ao corpo, prontas para a ação instantânea.
Voltem para seus cavalos imediatamente, disse Santiago, a voz fria como gelo eterno. Vocês não são bem-vindos aqui. O homem alto soltou uma risada desagradável, carregada de arrogância e malícia. Ora, Santiago, é assim que você trata velhos companheiros? Quanto tempo faz? 6 anos completos. Pensei que ficaria feliz em nos ver depois de tanto tempo. Não somos companheiros, Valentim. Nunca fomos e nunca seremos. O nome atingiu Isabela como um soco no estômago. Algo na maneira como Santiago o pronunciou deixava claro que havia história ali, uma história sombria e violenta. Você tem uma fazenda muito bonita aqui, disse Valentim com um olhar avaliador e ameaçador. Muito bonita mesmo. Deve custar uma fortuna para manter tudo isso funcionando, especialmente nestes tempos difíceis de seca. Minha fazenda não é assunto seu de forma alguma. Ah, mas tudo neste território é assunto meu hoje em dia, meu velho conhecido. Ou você já esqueceu completamente como as coisas funcionam por aqui? Proteção tem um preço. E você, meu caro, não tem pago sua parte justa. Isabela sentiu um aperto violento no estômago. Ela conhecia bem esse tipo de conversa. Já havia ouvido antes em Pedras Secas, quando homens como esses visitavam pequenos comerciantes oferecendo proteção. Uma palavra bonita para extorsão pura e simples. Não preciso de proteção alguma, respondeu Santiago com voz cortante. E não pagarei 1 centavo sequer. O sorriso de Valentim desapareceu instantaneamente. Seus olhos tornaram-se frios como morte. Todos precisam de proteção, Santiago. Coisas terríveis podem acontecer. Incêndios misteriosos, gado desaparecendo durante a noite, acidentes fatais. Seria verdadeiramente trágico se algo assim acontecesse com sua bela fazenda. Ele fez uma pausa calculada e olhou diretamente para Isabela com intenção clara. Ou com sua ajudante bonita. Foi nesse momento que Isabela viu algo que nunca havia testemunhado antes. Santiago, verdadeiramente furioso, levou a mão instintivamente à cintura, onde Isabela sabia que ele carregava um revólver quando ia à vila. Se você encostar um dedo nela, se você olhar para ela dessa forma mais uma vez sequer, não haverá lugar neste deserto inteiro onde você possa se esconder de mim. Isso é uma promessa sagrada. A ameaça foi proferida com tal convicção letal, com uma calma tão perigosa, que até os homens de Valentim recuaram instintivamente alguns passos. Valentim ergueu as mãos em gesto de falsa paz. Calma, calma, relaxe. Estou apenas observando. Você tem bom gosto para escolher ajuda, só isso. Mas escute bem, Santiago. Estou falando sério sobre a proteção. $60 mensais. É um preço mais do que razoável considerando tudo. $60 ou $60 mil? A resposta é não agora, e será não sempre. Agora saiam da minha propriedade antes que eu faça algo de que definitivamente não me arrependerei. Valentim observou Santiago por um longo momento tenso. Depois sorriu novamente. Mas dessa vez o sorriso não alcançou seus olhos mortos. Você sempre foi teimoso demais para seu próprio bem. Mas lembre-se disto com clareza. Eu te dei uma chance justa. O que acontecer agora é totalmente sua responsabilidade. Ele montou em seu cavalo e os outros homens o seguiram. Antes de partir galopando, Valentim olhou para Isabela uma última vez com aqueles olhos que a fizeram sentir-se contaminada. Que mulher realmente bonita! Seria uma verdadeira tragédia se algo terrível acontecesse com ela. E partiram, deixando uma nuvem de poeira e ameaças pairando no ar quente. Isabela esperou até que desaparecessem completamente no horizonte antes de falar. Quem era aquele homem? Santiago não respondeu imediatamente. Encarou fixamente a estrada por onde haviam partido, com os punhos cerrados tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Finalmente, falou com voz cansada e pesada. Alguém do meu passado mais sombrio.
Alguém que eu rezava todos os dias para nunca mais encontrar. Eles voltarão? Sim, e da próxima vez não será para conversar educadamente. Isabela sentiu medo genuíno, mas também algo mais forte, determinação férrea. Ela havia encontrado um lugar de pertencimento, havia encontrado dignidade e paz. Ela não permitiria que homens como Valentim destruíssem isso. Então, nos preparamos para enfrentá-los, disse ela com firmeza inabalável. Santiago olhou para ela, claramente surpreso com o tom decidido. Isabela, essa não é sua luta. Se você quiser partir agora, eu entendo perfeitamente. Posso dar dinheiro suficiente para você recomeçar em outra cidade, bem longe daqui e desses problemas. Vou ficar quando precisar ainda mais de mim. Maria balançou a cabeça com determinação. Não, senhor Santiago. O senhor me deu uma oportunidade que absolutamente ninguém mais daria. Devolveu minha dignidade quando eu estava morrendo de fome e desespero. Não sou o tipo de pessoa que foge quando as coisas ficam perigosas. Pela primeira vez desde que o conhecera, Isabela viu algo parecido com um sorriso genuíno nos lábios de Santiago. Não era um sorriso completo, apenas uma pequena curva nos cantos da boca, mas estava definitivamente ali. Você é muito mais forte do que sua aparência sugere, disse ele com suavidade incomum. E você é muito mais bondoso do que gosta de demonstrar, ela respondeu. Naquela noite crucial, após o jantar consumido em silêncio pesado, Santiago fez algo completamente inédito. Convidou Isabela para sentar na varanda com ele sob o céu estrelado. Serviu 2 xícaras de café forte e sentaram em cadeiras de madeira, contemplando a imensidão do céu noturno. Há coisas sobre mim que você precisa saber, começou Santiago. Coisas que explicam por que Valentim está aqui agora. Você não precisa me contar nada se não quiser, disse Isabela. Eu quero. Você merece saber exatamente no que se meteu ao decidir ficar. E então, sob o céu infinitamente estrelado do sertão, Santiago começou a falar. Contou sobre seu passado como pistoleiro de aluguel, sobre as coisas terríveis que fez para sobreviver, sobre os homens que conheceu e os limites morais que ultrapassou. Contou sobre Valentim, seu antigo parceiro naqueles dias sombrios, um homem completamente desprovido de moral ou consciência. Abandonei essa vida há 6 anos, disse Santiago. Juntei todo o dinheiro sujo que havia ganhado, comprei esta fazenda e jurei solenemente que nunca mais seria aquele homem. Mas o passado sempre encontra um caminho de volta até você, não importa o quão longe você corra. Isabela ouviu em silêncio absoluto, sem julgamento algum. Quando Santiago terminou, ela falou suavemente. Todos nós temos um passado que preferiríamos esquecer. O que realmente importa é quem decidimos ser hoje, aqui e agora. Ele olhou para ela, e em seus olhos, Isabela viu gratidão profunda e algo mais. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Obrigado, disse ele simplesmente. Os dias seguintes transcorreram em tensão silenciosa, mas produtiva. Santiago ensinou Isabela a atirar com o rifle que guardava trancado no celeiro. Ela se mostrou surpreendentemente habilidosa, com mira natural precisa. Reforçaram todas as fechaduras e trancas. Verificaram cada centímetro da fazenda, procurando pontos fracos estratégicos. Estabeleceram turnos de vigia noturna rigorosos. Isabela descobriu que não sentia tanto medo quanto esperava. Ou talvez sentisse, mas era um tipo completamente diferente daquele que experimentara quando caminhava faminta pelo deserto. Esse medo tinha propósito. Esse medo a fortalecia em vez de destruí-la. Era quinta-feira à tarde quando Isabela foi à vila comprar suprimentos necessários. Santiago insistiu em acompanhá-la, mas ela recusou firmemente. Não podiam deixar a fazenda completamente desprotegida, e além disso, ela precisava provar para si mesma que era capaz. A cidade de Pedras Secas estava estranhamente tranquila.
Isabela percebeu que as pessoas a encaravam enquanto caminhava. Algumas acenavam respeitosamente, outras apenas observavam em silêncio. Em um mês, ela havia se tornado assunto de inúmeras conversas. Estava carregando os suprimentos no cavalo quando ouviu uma voz conhecida atrás dela. Virou-se e viu o xerife Domingos Ferreira, um homem de meia-idade com bigode grisalho e olhos perpetuamente cansados, de quem já viu horrores demais. "Senhora Martins", cumprimentou o xerife cautelosamente. "Ouvi dizer que Valentim e seus homens visitaram a fazenda de Santiago há alguns dias. Houve algum problema sério?" "Ainda não, xerife." O xerife suspirou profundamente, como se carregasse o peso do mundo inteiro nos ombros curvados. "Olha, senhora, eu sei que Santiago é um bom homem atualmente, mas o passado dele é complicado. O passado de Valentim também. Quando dois homens como ele se encontram novamente, pessoas completamente inocentes tendem a se machucar gravemente no processo. Se eu fosse você, consideraria seriamente procurar trabalho em outro lugar, mais seguro." Isabela o encarou diretamente nos olhos com dignidade renovada. "Com todo o respeito, xerife, eu não sou uma fugitiva covarde, e Santiago me deu uma chance quando absolutamente ninguém mais o fez. Não vou desistir agora que ele precisa de mim." "A lealdade é admirável", disse o xerife com tristeza, "mas lealdade não para balas, senhora." Isabela terminou de carregar os suprimentos e iniciou a jornada de volta. O sol começava a descer em direção ao horizonte, pintando o sertão em tons de ouro derretido e laranja vibrante. A estrada era familiar agora, mas algo em seu instinto gritava perigo. O cavalo também sentiu, suas orelhas se contraindo nervosamente. Foi quando Isabela viu o reflexo. Metal reluzindo entre as rochas, aproximadamente 100 metros adiante, exatamente onde o caminho se estreitava entre duas formações rochosas naturais. O lugar perfeito para uma emboscada clássica. Isabela não hesitou nem um segundo. Puxou as rédeas com força, fazendo o cavalo virar abruptamente e começar a galopar na direção oposta. Mas era tarde demais. 7 cavaleiros emergiram de trás das rochas, bloqueando completamente o caminho de volta. E à frente, mais 4 homens apareceram, fechando a armadilha mortal. Isabela reconheceu a figura alta de Valentim. "Para onde a senhora está indo com tanta pressa?" gritou ele com aquele sorriso predatório. "Queríamos apenas conversar um pouco." Isabela parou o cavalo. Estava completamente cercada. Seu coração batia como tambor de guerra, mas manteve a calma externa. Estendeu a mão lentamente para o rifle pendurado na sela. "Não recomendo esse movimento", advertiu Valentim. Todos os seus homens apontaram armas diretamente para ela. 11 contra 1. A matemática simplesmente não está a seu favor, querida. "O que você quer?" perguntou Isabela, tentando desesperadamente ganhar tempo enquanto avaliava opções inexistentes. "Quero mandar uma mensagem cristalina para seu patrão", respondeu Valentim, aproximando-se perigosamente. "Uma mensagem que ele entenderá perfeitamente. Veja, Santiago acha que pode me desafiar abertamente. Acha que pode rejeitar minha oferta generosa sem consequências, mas está profundamente enganado. Se me machucarem, Santiago vai caçar todos vocês", disse Isabela com mais confiança do que realmente sentia. Valentim riu cruelmente. "Oh, eu não vou te machucar. Bem, não muito, apenas o suficiente para que Santiago entenda que estou falando muito sério. Apenas o suficiente para que ele saiba que posso atingir o que ele valoriza." Um dos homens começou a desmontar com uma corda grossa nas mãos. Isabela sabia que aquele era o momento decisivo. Ou agia agora, ou perderia toda e qualquer chance. Com um grito de guerra, esporeou seu cavalo violentamente diretamente em direção a Valentim. O animal, excepcionalmente bem treinado por Santiago, respondeu instantaneamente, investindo em velocidade máxima.
O movimento repentino e ousado pegou os homens de surpresa por uma fração crucial de segundo, e esse segundo foi suficiente. Isabela passou zunindo por Valentim, vendo a surpresa genuína estampada em seus olhos. O tiroteio começou imediatamente. Balas assobiavam ao seu redor como vespas furiosas. Uma passou tão perto de sua cabeça que ela sentiu o calor abrasador. O cavalo galopava como se sua vida dependesse disso, porque realmente dependia. Isabela se agachou sobre o pescoço dele, tornando-se o menor alvo possível. Podia ouvir os gritos raivosos dos homens e o som trovejante de cavalos a perseguindo implacavelmente. "Peguem ela! Não deixem escapar!" rugiu Valentim. Isabela conhecia o terreno melhor agora, após semanas explorando. Virou bruscamente à esquerda, pegando um atalho estreito que Santiago lhe mostrara. Um caminho apertado entre rochas, largo apenas para um cavalo por vez. Os perseguidores teriam que ir em fila indiana, perdendo completamente sua vantagem numérica. As rochas passavam zunindo pelos dois lados perigosamente. Maria ouviu um grito agonizante atrás, quando um perseguidor colidiu violentamente com uma saliência rochosa, mas os outros continuavam vindo. A fazenda estava a menos de 2 quilômetros. Se conseguisse chegar lá, se alcançasse Santiago, estaria segura. O cavalo começava a se cansar, sua respiração ficando ofegante e pesada, mas não diminuía o ritmo mortal. Outro tiro. Este apenas roçou seu braço esquerdo, rasgando o tecido da camisa e deixando uma linha de fogo em sua pele. Isabela gritou de dor aguda, mas não soltou as rédeas. E então viu a fazenda, as cercas brancas brilhando sob o sol poente. "Santiago!" gritou com toda a força que possuía. A porta se abriu violentamente. Santiago saiu correndo, rifle na mão, e quando viu a cena, seu rosto transformou-se numa máscara de fúria pura e assassina. Atirou 1, 2 vezes com precisão mortal. Os perseguidores de Isabela pararam abruptamente. Um caiu do cavalo. Os outros viraram e fugiram a galope. Isabela chegou e quase caiu do cavalo, pernas tremendo incontrolavelmente. Santiago correu e a amparou antes que desabasse. "Você está ferida?" perguntou, olhos procurando desesperadamente por ferimentos. "Apenas um arranhão", disse Isabela, embora a adrenalina estivesse passando e a dor se intensificando. Santiago viu o sangue na manga e algo em sua expressão escureceu de forma aterradora. "Isso termina esta noite. Vou buscar ajuda. Quando eu voltar, Valentim pagará caro por isso." Isabela o agarrou pelo braço com força. "Por favor, tenha cuidado." Santiago olhou para ela e por um instante toda a dureza desapareceu. "Eu voltarei. Prometo. E quando voltar, terminaremos isso definitivamente." Naquela noite, depois de limpar e enfaixar cuidadosamente o ferimento de Isabela, Santiago selou seu cavalo negro. Antes de partir, parou em frente a ela. "Tranque tudo. Mantenha o rifle carregado sempre. Se alguém além de mim tentar entrar, atire primeiro e pergunte depois." "Você vai voltar", disse Isabela. Não era pergunta. Era ordem absoluta. Santiago assentiu, montou e desapareceu na escuridão. Isabela passou horas em vigília, rifle em punho, coração acelerado, mas dessa vez sem medo paralisante. Estava furiosa e absolutamente determinada. A tempestade final estava chegando. Valentim não os fez esperar muito tempo. No dia seguinte, pouco depois do meio-dia escaldante, eles chegaram. Mas desta vez não eram 6 homens, eram 15. Valentim havia cumprido sua ameaça de trazer reforços massivos. Vinham armados até os dentes com rifles, revólveres e a confiança arrogante daqueles que venceram muitas lutas sem resistência real. Isabela estava no telhado da casa, ao lado de 3 fazendeiros que Santiago havia recrutado. Dali, tinha visão clara da estrada. Seu coração batia forte, mas suas mãos estavam firmes no rifle. Santiago estava embaixo, atrás de uma parede de pedra,
que haviam reforçado durante toda a noite. Os outros homens estavam espalhados estrategicamente, alguns no celeiro, outros atrás dos currais, todos com linhas de tiro claras. Valentim parou a cerca de 60 metros, aquele sorriso arrogante novamente, mas Isabela percebeu seus olhos examinando a fazenda com mais cautela. "Vejo que trouxe amigos, Valentim. Que interessante", gritou Santiago. "Última chance real, Valentim", respondeu Santiago. "Você e seus homens vão embora agora ou nunca mais vão embora. Escolha sabiamente." Valentim riu, mas era risada forçada. "Sabe o que me incomoda em você, Santiago? Sempre se achou melhor que todos nós. Comprou sua fazendinha, fingiu ser homem honesto. Mas não pode escapar do que é, um assassino igual a mim." "Você tem razão em uma coisa", disse Santiago com frieza cortante. "Eu era um assassino, mas aprendi a conviver com meus demônios. Você ainda os alimenta diariamente." "Belas palavras", cuspiu Valentim. "Vamos ver se ainda serão belas quando seu rancho estiver em cinzas e sua..." Não completou. O tiro de Isabela cortou o ar e o chapéu de Valentim voou de sua cabeça. Silêncio absoluto se seguiu. "O próximo é sua cabeça, não seu chapéu", gritou Isabela do telhado. "E minha mão não está nem um pouco trêmula." Valentim olhou para cima, viu Isabela apontando diretamente para ele e algo mudou em sua expressão. Não era mais diversão. Era fúria assassina pura. "Matem todos eles", rugiu. O que se seguiu foi caos absoluto e violento. Os homens de Valentim esporearam cavalos e avançaram, mas Santiago e seus aliados estavam preparados. Tiros caíram de todas as posições. 4 dos homens de Valentim caíram nos primeiros segundos. Isabela atirava com precisão mecânica. Recarregar, atirar, recarregar, atirar. Santiago se movia como fantasma mortal, mudando de posição, usando cada centímetro de cobertura. A batalha durou talvez 12 minutos, mas pareceu eternidade. Quando a poeira começou a baixar, 10 dos homens de Valentim jaziam mortos ou gravemente feridos. 4 haviam fugido. E Valentim ainda estava de pé, mas seu cavalo havia caído e ele sangrava do ombro. Santiago saiu do esconderijo e caminhou lentamente em sua direção, revólver na mão. Isabela desceu correndo, chegando a tempo de ouvir. "Acabou, Valentim", disse Santiago. "Vá embora e nunca mais volte. Este território não é mais seu." Valentim riu amargamente, cheio de dor. "Você vai me deixar ir depois de tudo?" "Aquele homem morreu há 6 anos", respondeu Santiago. "Mas se você ficar, se voltar, se ameaçar essas pessoas novamente, eu o trarei de volta só para você. Entendeu perfeitamente?" Antes que Valentim pudesse responder, uma nova voz interveio. "Valentim Cardoso, você está preso." Xerife Ferreira chegou com 8 auxiliares. Atrás vinham mais homens da cidade, comerciantes, fazendeiros, pessoas que viveram com medo tempo demais. "Está preso por extorsão, tentativa de sequestro, tentativa de homicídio e uma lista longa de outros crimes. Provavelmente passará o resto de sua vida miserável na prisão." Pela primeira vez, Isabela viu medo genuíno nos olhos de Valentim. Não medo de morrer, mas de apodrecer lentamente numa cela, esquecido e impotente. Quando todos foram embora, enquanto o sol se punha sobre a fazenda, Santiago e Isabela ficaram sozinhos na varanda. Tinham poeira no rosto, cortes e hematomas, mas estavam vivos. "Conseguimos", disse Isabela. "Conseguimos", repetiu Santiago em voz baixa. Sentaram nas cadeiras, exaustos, mas vivos. O silêncio entre eles era confortável, preenchido por compreensão mútua profunda. "Sabe", disse Isabela após longo momento, quando disse aquela frase na praça, semanas atrás, "só alguém como você pode saciar minha fome." Eu estava me referindo apenas à comida para sobreviver. "Eu sei", respondeu Santiago, "mas agora percebo que minha fome era por algo muito maior,
propósito, dignidade, um lugar para pertencer verdadeiramente. Santiago olhou para ela, e em seus olhos havia calor que Isabela nunca vira. E eu pensava que só precisava de ajuda com a fazenda. Mas você me deu algo infinitamente mais valioso. Me lembrou que ainda sou humano, que o passado não define quem posso ser. Isabela sorriu genuinamente. Então ambos saciamos a fome um do outro. O sol se pôs no horizonte, tingindo tudo de vermelho e laranja. Ao longe, um coiote uivou. O vento trazia aroma de chuva vindoura. "O que fazemos agora?" perguntou Isabela. "Seguimos em frente", disse Santiago simplesmente. "Trabalhamos a terra, cuidamos do gado, vivemos em paz. E desta vez não faço isso sozinho." "Não", concordou Isabela. "Desta vez não está sozinho." Santiago estendeu a mão. Isabela a apertou firmemente. Não foi gesto romântico, ainda não. Era algo mais profundo. Um pacto, uma promessa, o reconhecimento de duas almas feridas que encontraram refúgio uma na outra. "Obrigado, Isabela", disse Santiago, "por ficar, por lutar, por me dar razão para ser melhor." "Obrigada, Santiago", ela respondeu, "por enxergar além do meu desespero, por me dar chance quando ninguém mais daria." Permaneceram assim, de mãos dadas, assistindo ao pôr do sol sobre suas terras, seu rancho, seu lar verdadeiro. A fome fora saciada não apenas com comida ou segurança, mas com algo infinitamente mais profundo, com propósito, dignidade e esperança renovada. E sob o céu estrelado do sertão, duas almas solitárias começaram a se curar juntas. A vida que Isabela jamais imaginou ter finalmente começara, e o homem que renunciara à humanidade a recuperara graças a uma mulher corajosa que recusou desistir. No vasto sertão onde o sol queima e o vento carrega histórias esquecidas, uma nova história nascera. Uma história de redenção, de coragem, e de duas pessoas que encontraram uma na outra exatamente o que precisavam para voltar a viver plenamente. E aí, você que acompanhou essa jornada incrível de Isabela e Santiago até o final, que história, não é mesmo? Olha, eu realmente espero que você tenha sentido cada emoção, cada momento de tensão, cada segundo de esperança que essas duas almas feridas viveram juntas. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, eu te peço de coração, clica naquele botão vermelho de inscrever-se, porque eu tenho muito mais histórias assim para compartilhar com você. Histórias que vão te fazer sentir, pensar e acreditar que sempre há esperança mesmo nos momentos mais escuros. E sabe o que eu quero muito saber agora? Me conta aqui nos comentários, qual foi o momento dessa história que mais te impactou? Foi a coragem de Isabela ao pedir ajuda? Foi a transformação de Santiago? Foi a batalha final? Ou foi aquele momento final na varanda, onde os dois finalmente encontraram paz? Eu leio todos os comentários, cada um deles, e adoro saber o que você pensa, o que você sentiu, como essa história se conectou com sua própria vida. Tem alguma história pessoal de superação, de recomeço, de encontrar ajuda quando mais precisava? Compartilha com nossa comunidade aqui nos comentários. Sua história pode inspirar outra pessoa que está assistindo agora e que talvez esteja passando por momentos difíceis. Somos uma comunidade que se apoia, que acredita em segundas chances e em finais felizes conquistados com coragem. E se você realmente gostou desse conteúdo, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir uma história de esperança hoje. Às vezes, uma história bem contada pode mudar o dia de alguém, pode dar aquela força que faltava para continuar. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Sua presença, seu tempo, sua atenção, tudo isso significa o mundo para mim. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias incríveis. Até lá, lembre-se, nunca desista, mesmo quando parecer que não há saída. Como Isabela e Santiago provaram, sempre há um caminho quando temos coragem de dar o primeiro passo. Um abraço forte
e até a próxima.